Por que o baixinho mais famoso do mundo entrou para a história como um ladrão, vulgo gatuno? Afinal de contas, o baixinho roubava ou não roubava? O baixinho era ladrão ou não era? Assista o nosso vídeo, escreva em nossos comentários que baixinho é esse, o que ele roubava e de quem, meu povo? Quem será que é o baixinho mais famoso da história? Ora, bolas, a primeira coisa que vem à mente é... Como Zaqueu, eu quero subir. Esse é mais um episódio da nossa série Boas Histórias Bíblicas, com aqueles versículos que não existem, e um deles está lá em Lucas, capítulo 19, onde narra a história de Zaqueu. Exatamente, Zaqueu, famoso na música do mineiro Regis Danese, ele mesmo. O que a Bíblia diz sobre ele e o que não diz, mas a galera, muitos pregadores, acreditam, pregam e dizem que sim. Durante muito tempo eu também acreditei que Zaqueu era ladrão. Mas vamos lá para Lucas capítulo 19. Lá é a única passagem que fala de Zaqueu. Então, Lucas, aquele médico amado, aquele escritor talentoso, começa dizendo que Zaqueu era publicano, chefe dos publicanos, morava em Jericó, queria ver Jesus, mas ele era baixinho, ele era de pequena estatura. O que ele faz? Todo um esforço no meio de semana que Jesus estava passando por ali, deixa seu emprego ali, deixa o seu posto de trabalho ali na alfândega e vai se encontrar com Jesus. Tamanha multidão, ele sobe numa figueira. Lá de cima, ele quer avistar Jesus. Até então é Lucas narrando. De repente, Jesus entra na história mandando Zaqueu descer depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, bênção, que frase abençoada que Zaqueu ouviu. Depois nós temos as pessoas murmurando, porque Jesus estava indo jantar e se hospedar na casa de um publicano. E os publicanos, nós já sabemos, eram os cobradores de impostos. Nessa época, nesse contexto, lá nos tempos de Jesus, Israel, os judeus estavam sob o jugo de Roma. Roma colocou pessoas ali para coletar impostos e fez uma cicatriz narcísica ali na nação judaica, porque colocou um deles ali como chefe, que era Zaqueu. Também havia Mateus, que era judeu, mas estava ali como cobrador de impostos. E é aí que entra a história de que, será que Zaqueu realmente era ladrão? Nós já falamos o que a Bíblia, Lucas, menciona sobre ele, mas o que não menciona, e muita gente sai por aí dizendo que sim. Você já conhecia a história de Zaqueu? Você já ouviu falar que ele era ladrão ou não? Escreva em nossos comentários, terei a maior satisfação em responder a vocês, interagir para melhorar aqui o nosso contexto. E por que que esse assunto é muito sério, é muito importante, é muito significativo passados mais de 2000 anos? Porque já que Zaqueu não está aqui para se defender, eu, Marley Castro, tomarei a sua defesa. Porque se afirmarmos que ele era ladrão, nós estaremos cometendo o nono mandamento da Sagrada Escritura, registrado lá em Êxodo capítulo 20. Nós estaremos lançando falso testemunho. A verdade é que os publicanos eram odiados pela grande maioria, quase a totalidade dos judeus, porque cobravam impostos, e muitos deles injustos. Agora a questão é, no diálogo que se dá ali no meio daquela multidão ali que estava na casa de Zaqueu, todos chegaram de repente, né? Todos chegaram de última hora. Eu posso até acrescentar um membro que estava ali, que era Bartimeu. Bartimeu havia acabado de ser curado ali, no capítulo 18 de Lucas, e com certeza ele foi seguindo Jesus, a Bíblia diz, ele também estava ali. E nessa reunião, todos ali sentados, Zaqueu se levanta e fala a frase: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres. Perceberam que a frase está no presente? Dou metade dos meus bens aos pobres. Por si só, essa declaração já é para lá de estranha, para lá de hiperbólica, para lá de difícil de colocar em prática. Você conhece alguém que faz isso?
Você faz isso? Vamos colocar aqui nos comentários. Quem nós conhecemos que está doando metade dos seus bens aos pobres? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Clinton, Bill Gates, cá estamos nós. Pode mandar aí se precisar. E a declaração seguinte é que nós podemos inferir, nós podemos deduzir que Zaqueu não estava roubando, como muita gente diz. Também pode não estar sendo omisso nem conivente. Era um homem honesto, só não era ainda salvo em Cristo Jesus. Porque ele fala que se, olha a partícula se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Olha, após fazer aquela primeira declaração, Jesus não o interrompeu, Jesus não o chamou de hipócrita, Jesus não disse que ele estava mentindo, Jesus não disse que ele estava querendo fazer média com a população, querendo se candidatar, querendo se promover, querendo ganhar curtidas, querendo se auto-vangloriar. Jesus não disse isso na primeira declaração que ele fez, que doar os bens aos pobres. Na segunda declaração, que é mais surpreendente do meu ponto de vista que a primeira, Jesus não o interrompe. Jesus conhecia os segredos dos corações, Jesus danou com Simão, o leproso. Depois, Jesus, quando alertado do ódio de Herodes, mandou dizer àquela raposa, chamou muita gente de raça de víboras, de hipócritas, e, no entanto, não repreendeu Zaqueu. Do meu ponto de vista, posso estar enganado, quero que vocês escrevam nos comentários, se sim ou se não. Se ele estivesse mentindo, Jesus teria falado na hora, na lata, como diz os jovens. Ali, rapaz, você está mentindo, você vai devolver quadruplicado, vai sofrer as consequências, tal qual aconteceu com Davi quando pediu a mesma coisa. No entanto, Jesus não disse nada. Nesse aspecto, não. Jesus apenas diz que hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. O problema de Zaqueu, e aí este é o textual do livro de Lucas é porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O texto de ouro do livro de Lucas é este versículo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu não era ladrão, mas ao mesmo tempo carecia da salvação e da misericórdia de Deus, porque ele estava destituído da misericórdia e da glória de Deus. Zaqueu é um lembrete para nós hoje em dia. Muita gente perde tempo demais falando que ele era ladrão, termina a pregação e não sobra tempo para falar da bondade de Jesus. Perde muito tempo falando que ele roubava, sem ter provas, e não fala da salvação, e a pregação termina e fica todo mundo a ver navios. Zaqueu é aquele tipo de pessoa que você fala assim, nossa, meu colega de sala é tão inteligente, ele agrada os professores, tira boas notas, nossa, ele é tão legal, ele só não é crente. Este é Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, dava metade dos bens aos pobres, não roubava, mas também não era salvo. Que fique o lembrete para nós hoje. Será que nós estamos legaizinhos, tranquilos, sossegados, fazemos obra social, somos honestos, não avançamos o sinal vermelho, não andamos em alta velocidade, mas ainda não reconhecemos Jesus como Salvador? Será que somos como Zaqueu, que ainda não temos Cristo em nossas casas, apesar da riqueza que nos cerca, apesar dos bens materiais que nos ostentam, apesar dos carros em nossa garagem? Será que não estamos sendo como Zaqueu, carentes da salvação em Cristo Jesus, e muita gente ao nosso redor sem nos estender a mão e ainda nos chamando de ladrão, simplesmente pela alta patente e posição que ocupamos? Pequenos ou grandes, médios ou de baixa estatura, famosos ou não, todos nós precisamos que Jesus pouse, reine, dormita em nossa casa até a sua volta. Abraços, aguardo vocês nos comentários e no próximo vídeo.